Boa tarde. Mais uma vez, eu solicito a gentileza de quem possui celulares para que deixe no silencioso para o conforto daqueles que farão uso da palavra aqui. Lembramos que este evento continua sendo transmitido ao vivo pelo site do Tribunal e pela internet em tempo real. Anunciamos o primeiro palestrante desta tarde, professor Dr. Luciano Ferraz, que abordará a temática Controle Concessual da Administração Pública e Termo de Ajustamento de Gestão. Convido o conselheiro corregedor-geral Ivan Bonilha para presidir este painel. Luciano Ferraz é advogado e consultor de entidades públicas e privadas, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ele é membro do Conselho Técnico do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Ele foi professor da pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e chefe do Departamento de Direito Público da Universidade Federal de Minas Gerais. Controlador-geral do município de Belo Horizonte, procurador-chefe da Procuradoria Federal da Advocacia Geral da União, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, assessor jurídico e técnico de controle externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conselheiro seccional da OAB Minas Gerais. Autor de artigos publicados no Brasil e no exterior, além de livros solo e em coautoria, com destaque para a administração pública, licitações e direito municipal aplicado. Conselheiro Bonilha. Boa tarde a todos. O anúncio do Luciano já foi feito, evidentemente que é conhecido de todos nós, inclusive com laços de amizade com o Paraná, com o Tribunal de Contas, e não só com o Tribunal de Contas, como também com a própria comunidade curitibana, né? O Luciano tem um filho que mora aqui em Curitiba, e que isso sirva de desculpa para que nos visite mais vezes. Enfim, o Luciano tem o perfil, né, que enobrece qualquer tribunal, enobrece qualquer instituição, notadamente as instituições públicas em que ele atua, o Tribunal de Contas de Minas Gerais e a Universidade Federal também de Minas. Teve uma experiência fora dessa órbita, foi o controlador-geral de Belo Horizonte, como anunciou o Iared. Enfim, é uma pessoa com gabarito pleno para que a gente possa ouvir e aprender, enfim, e eventualmente debater e ter sempre uma anotação com o telefone dele, porque ele sempre costuma acudir os seus amigos. Com vocês, o Luciano. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao conselheiro Ivan Bonilha. Primeira vez que eu compareço a este tribunal, depois que ele assumiu o cargo de conselheiro. Para mim, uma satisfação imensa saber que temos aqui um colega que militou conosco na seara do direito administrativo, na academia, que agora ingressa nos quadros de conselheiros desta corte. Eu queria agradecer ao presidente Artagão Matos Leão, que me convidou para participar deste evento de comemoração dos 66 anos do Tribunal de Contas do Paraná, também aos demais conselheiros que fazem presentes, os auditores, substitutos de conselheiros, procuradores, servidores. E, em especial, gostaria de cumprimentar dois servidores com os quais eu nutro um laço de amizade muito grande aqui no Paraná, o Dr. Luiz Bernardo e o Dr. Edgar Guimarães, diletos amigos de longa data. Bom, eu aqui estive, o conselheiro presidente, nós nos cumprimentávamos ali e dizia assim que eu pareço novo. Eu disse, de fato, eu sou uma pessoa ainda com idade pela frente.
Mas aqui estive, me lembro bem, no ano 2000, a fazer uma exposição neste mesmo auditório, falando sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, numa rodada que a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil proporcionou para os tribunais de contas naquela época. E nós tivemos a oportunidade de iniciar essa trajetória pelo Tribunal de Contas do Paraná. E aqui houve, já naquela primeira oportunidade, um debate muito propício, muito instigante e que, com certeza, influenciou as posições que os tribunais de contas Brasil afora vieram a adotar a propósito da interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Venho agora, estive lá com o doutor Eliseu, do evento do Ministério Público de Contas, no Piauí, onde debatíamos a necessidade de discussão sobre a incidência da cláusula do devido processo legal no processo de controle ou no processo de julgamento de contas. Então, os tribunais de contas, presidente, eles são, na verdade, um grande celeiro para novas ideias, novas colocações e novas indagações, porque a beleza de se lidar com o direito, ela proporciona justamente uma discussão, um amadurecimento das posições para dizer que ele, direito, é uma ciência em constante estado de devenir, em constante estado de vir a ser. Então, o que é o direito hoje talvez não seja o dia de amanhã. E o reflexo disso no trabalho dos tribunais de contas é sensível. O que os tribunais de contas pensaram em determinada época pode ser que não se repita nas épocas vindouras, assim como temos nós acompanhado mesmo as alterações da jurisprudência dos principais tribunais do país na interpretação da própria Constituição. De modo que registro essa satisfação e digo que aqui venho tratar de um tema, para mim, muito caro, porque tratar de controle consensual da administração pública e termos de ajustamento de gestão me faz retornar ao estudo que desenvolvi quando do meu trabalho de doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu escrevi sobre esse tema, não com esse enfoque mais preciso, mas o embrião ali se encontrava no ano de 2003. Em 2003, quando eu escrevi meu trabalho Novos Rumos para o Controle da Administração Pública, tratei ali da possibilidade de se realizar um tipo de controle que fosse um controle diferente do que já se realizava, sobretudo no âmbito do controle interno e no âmbito do controle externo, ou seja, da fiscalização financeira, orçamentária, patrimonial, contábil e operacional da administração pública. Um controle que fosse menos baseado na ideia de coerção, na ideia de sanção, e que fosse um controle focado na ideia de diálogo e na ideia de consenso. Na verdade, na ciência de administração e na psicologia, Gramsci trabalhou essa temática, quando, dentro das organizações, propunha que houvesse um controle sobre o trabalho dos trabalhadores, sobre o desempenho das atividades dos trabalhadores, mas que fosse um controle que fosse dialogado com os próprios trabalhadores, com o mote de fazer com que a organização se avançasse, então, repartindo responsabilidades entre o dono da organização e aqueles que ali prestavam o seu labor diário. Mas, do ponto de vista da ciência de administração e do direito administrativo, a questão perpassa uma outra temática. Perpassa a noção de que a administração pública do passado, uma administração pública que se dizia opaca, uma administração pública longe do cidadão, uma administração pública fechada e autoritária, baseada exclusivamente em dois pilares: o princípio da legalidade, de um lado, e o ato administrativo isoladamente considerado de outro. E, ao mesmo tempo, uma noção de organização do direito que se aplica nesse âmbito, que seria uma ideia, um direito baseado na necessidade de ligação da norma jurídica com a sanção. Não é difícil perceber que nós teríamos, nesse passo, um pensamento que se basearia a partir da noção que se desenvolveu no século XIX, fundamentalmente, do positivismo jurídico. Quer dizer, o positivismo jurídico ele traz uma noção de que o direito é
um direito consubstanciado na lei, e que o fato se acomoda à lei, se ele não se acomodar, há de ser a sanção àquele que não praticou o ato em conformidade. Essa noção traz como reflexo para a organização administrativa uma administração tipicamente autoritária, baseada no princípio da legalidade em sentido estrito e tendo como mote de atuação o ato administrativo isoladamente considerado e não a gestão pública, e o descumprimento como sendo sancionado a partir de uma noção de controle desta atividade, lastreada na ideia de sanção. Vale dizer, o indivíduo que não pratica, no seio da administração, um ato conforme a lei, deve ser sancionado, que é uma ideia típica do direito penal, uma ideia típica da visualização da ordem jurídica enquanto ordem de coerção. Acontece que, todos vocês sabem, sobretudo no final do século XIX, início do século XX, a teoria geral do direito propõe mudanças. Ela propõe mudanças a partir, sobretudo, do reconhecimento de outras formas de manifestação jurídica que a sociedade desenvolve, que não necessariamente estão consubstanciadas em dispositivos legais. Primeiro, essa perspectiva tem uma tarefa de servir como válvula de escape para aquelas hipóteses onde a lei não seria suficiente de resguardar. E aí, então, vem a noção de que os princípios jurídicos servem como fórmulas de colmatação de lacunas no ordenamento jurídico. É a ideia, por exemplo, que consta da nossa lei de introdução ao Código Civil, ou lei de introdução às normas, aonde a lei não resolve, o juiz pode julgar, conforme a equidade, os princípios gerais do direito. Quer dizer, os princípios gerais do direito entram para o ordenamento como sustentação, como válvula de segurança para a completude do ordenamento jurídico, mas não ainda com aquela perspectiva que foi desenvolvida, sobretudo pela teoria geral do direito, a partir da segunda metade do século XX, que foi quando a doutrina positivista do direito, já sentindo a necessidade de debater a própria justeza do conteúdo das leis, a própria necessidade de se reconhecer que os indivíduos tinham órbitas de direitos protegidas independentemente da vontade do legislador, pelo simples fato de serem integrantes de uma sociedade, uma comunidade de homens iguais, começa a desenvolver uma ideia de que haveria um direito que se revelaria independentemente de estar consubstanciado nos textos legais. As constituições, a partir de então, começam a trazer essa ideia, começam a trazer essa noção, a noção que vocês todos sabem, que o constitucionalismo começa a trabalhar, que é a noção de que os princípios jurídicos são, ao lado da lei, normas jurídicas, expressões de dever ser jurídico. Temos nós grandes teóricos que trabalharam essa temática no âmbito do direito, justamente fazendo um diálogo com os positivistas, mas positivistas refinados. Não os positivistas exegéticos, os positivistas do século XIX, que acreditavam que a lei de per si seria suficiente para resolver os problemas da vida. Não, com positivistas refinados, né? Do calibre de Kelsen, do calibre de Hart. E, então, os pós-positivistas, ou novos teóricos da Constituição, começam a trazer ventos de discussão, aberturas cognitivas, para que, então, o direito possa se manifestar de uma forma diferente. E a noção de princípios como expressão de dever ser jurídico, princípios como normas jurídicas, começa, então, a tomar cena, começa, então, a retumbar, sobretudo na aplicação jurisprudencial do direito. Muito bem. Isso tudo é importante, vocês estão querendo me perguntar por que estou fazendo essa digressão enorme. Porque, justamente, é com essa mudança do modo de se conceber o direito, do modo de conceber as normas jurídicas, é que haver-se-á de se desenvolver uma nova forma de controlabilidade dos movimentos da administração pública. O que faz a doutrina, o que faz a teoria do direito quando começa a enxergar, ao lado do princípio da legalidade, outras dimensões juridicamente relevantes? No fundo, ela quer acabar com um fosso, quer acabar com um distanciamento que há entre o fato e o ordenamento jurídico, entre a realidade fática e a norma jurídica. Então, os princípios funcionam como vasos comunicantes, a possibilitar que a realidade fática possa, de uma maneira ou de outra, influenciar a aplicação do direito. Trazendo o quê? Trazendo uma abertura
para que o fato não seja visto como um ser completamente afastado do dever ser jurídico. Todo mundo que estuda direito começa a estudar nesse sentido. O direito pertence ao mundo do dever ser, e eu só discuto o dever ser, não discuto o mundo do ser. E os princípios vêm justamente para poder dizer não. É necessário trabalhar aqui, quando vamos aplicar a norma, juízos de correção. Juízos de correção para que a aplicação da norma jurídica nos casos concretos possa ser uma aplicação justa e não uma aplicação estritamente legal e afastada dos objetivos e das finalidades para as quais o ordenamento jurídico é desenhado. Do exemplo prático para que vocês possam perceber onde quero chegar. Sou prefeito de uma cidade no interior de Minas Gerais, a cidade de Santa Maria do Salto, onde meu pai nasceu. Santa Maria do Salto tem 3.000 habitantes. Subsídio em espécie do prefeito, R$ 3.500 por mês. Para chegar em Santa Maria do Salto, até o dia de hoje, nós temos 19 quilômetros de terra. O prefeito, obviamente, precisa ter lá médico para trabalhar. Então, ele quer contratar médico. Ele vai contratar o médico e consulta um consultor jurídico contratado na capital, Belo Horizonte, cujo contrato está sendo questionado, porque ele foi contratado com inexigibilidade, era professor, inclusive. Tinha livros publicados, está sendo questionado. Pois bem, até porque quem lá trabalha e milita no seio da advocacia não tem condições técnicas, nem conhecimento suficiente para dar o suporte necessário ao indivíduo que quer decidir bem. Tirando de lado, voltemos ao caso do médico. Ele precisa, então, de contratar médicos para prover o posto de saúde local e atender a sociedade. Muito bem, o assessor jurídico contratado em Belo Horizonte dá um parecer dizendo não, a maior remuneração que se pode ter aqui é o subsídio em espécie do prefeito, R$ 3.500. Ele faz o concurso, 8 horas diárias, lança o edital. Quantos médicos aparecem para fazer o concurso? Nenhum. Ele, então, busca o subsídio novamente do seu assessor e diz, assessor, não foi suficiente a orientação que tu me destes. É necessário que nós mudemos. E o assessor diz, já resolvi seu problema, prefeito. Vamos votar uma lei na Câmara Municipal e, votando-se a lei na Câmara Municipal, reduziremos a jornada de trabalho do médico de 40 para 20 horas. E aí, então, sem diminuição da remuneração, aparecerá médico. Solta-se o concurso, faça o concurso para 20 horas. Quem chega? Ninguém, porque ninguém vai trabalhar só 20 horas no município sem poder acumular um cargo acumulável no outro, para poder ganhar mais um pouco e receber R$ 3.500 na condição de médico num país como o nosso. Estamos nós diante de quê? De um conflito. Um conflito em que, de um lado, a legalidade estrita diz que não se pode ganhar mais que o prefeito. E do outro, a necessidade societária da presença de um profissional que é essencial à concretização do direito fundamental à saúde, que é o médico. O que fazer? De um lado, a lei. De outro, o fato. Como resolver o problema? O positivista do século XIX resolvia bem. Prevalece a lei e morre todo mundo. O válvula de segurança, que era o positivista da lei de introdução às normas, também resolve bem. Prevalece a lei e morre todo mundo. Por quê? Porque partia de um pressuposto de hierarquização do princípio da legalidade com relação aos demais. Por isso é que os princípios lá comparecem como válvulas de segurança a serem aplicados apenas quando a lei não for suficiente para resolver o conflito. E o pós-positivista, o que é preocupado com a axiologia do direito, com a valoração que se deve fazer para determinadas situações fáticas, o que quer resolver qual é a finalidade da administração pública, que é prover direitos fundamentais e não aplicar a lei ex officio, como já foi sustentado no passado. No passado se disse, administrar e aplicar a lei ex officio. No passado se disse, na administração pública só é possível fazer o que a lei autoriza. Mas o pensamento aí era um pensamento positivista. E hoje nós temos que ver que a administração tem muito mais deveres,
constitucionais a serem cumpridos do que no passado. E um deles é a concretização do direito fundamental à saúde. Pergunto, estamos nós diante de um conflito. De um lado, o princípio da legalidade, do outro, a necessidade do médico. O que fazer? Prevalece a regra? Prevalece o princípio? O princípio da continuidade da administração pública. O princípio, ou o direito fundamental à saúde, exigem que o médico ganhe mais e seja contratado para prover a necessidade municipal. Aí, o administrador sério e corajoso dirá: façamos uma lei em que o médico deste município vai ser contratado temporariamente e vai ganhar 3 vezes mais do que o prefeito para uma jornada de 20 horas. E o que acontecerá com as contas dele aqui no tribunal? O que acontecerá quando os fizerem as inspeções para verificar os ordenamentos de despesa do indivíduo? Terá as contas glosadas. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque nós visualizamos a atividade de controle como uma atividade de contraste da lei com a aplicação fática. E se o indivíduo não cumpriu aquilo que está disposto na lei, há de ser a sanção. Em tempos em que os noticiários de justiça da mídia são noticiários apenas de escândalos em todos os setores, e não é só na administração pública, não, diga-se de passagem, é sempre escândalo. O que vende é o escândalo. Nós introjetamos um pensamento de que está tudo errado. E introjetando esse pensamento que é tudo errado, já interpretamos a situação com preconceito. O conceito de que o indivíduo já fez aquilo porque ele estava ganhando metade do salário do médico. E aí o desafio continua. Não independe-se, nesse caso, da verificação de aspectos, por exemplo, como de boa-fé. Independe, nesse caso, como o aspecto da finalidade pública a ser atingida, e aqui quero fazer coro, por exemplo, ao grande professor Cirne Lima, que já dizia desde a década de 50 que a administração é a atividade que se estrutura ao influxo de uma finalidade cogente, dizia ele. A finalidade pública de aplicação da norma, muito mais importante do que o cumprimento mero e cru e do que está disposto num dispositivo legal isoladamente considerado. Então, nós que interpretamos todos os dias o ordenamento, temos que ver que há situações, é claro, que há situações em que não é possível, do ponto de vista fático, concretizar regras legais. Aliás, os teóricos mais modernos de ciência do direito, quando estudam esse conflito, se debatem. Se seguir, por exemplo, a teoria dos administrativistas brasileiros, se diz violar um princípio é mais grave do que violar uma norma, ou de violar uma regra. Consequentemente, o princípio teria uma axiologia natural e mais superior do que a regra. Ou, outros, não, a regra prevalece sobre o princípio porque a regra tem condição de excepcionar a aplicação do princípio. E, particularmente, acho que não pode ser nem de um jeito nem de outro. Depende da situação concreta. Pode ser que, num caso concreto, a regra prevaleça. Pode ser que, num outro caso concreto, o princípio prevaleça. Por quê? Porque regras e princípios são normas constantemente em conflito. E as regras jurídicas, assim como os princípios, devem ser colocadas num juízo de confronto, no juízo de ponderação, adequabilidade, para saber o que deve ser decidido no caso concreto. Agora, resta saber como que o controlador virá isso depois. Porque quando nós estamos a discutir, os teóricos de ciência do direito só discutem isso a propósito do judiciário. A propósito de quem faz jurisdição e que, portanto, o erro tanto faz. Porque o erro no judiciário é livre convicção. E o erro na administração é malversação. Então, precisamos nós trazer todo esse arsenal de discussão da riqueza que tem a teoria geral do direito a partir da noção de princípios para o âmbito da aplicabilidade prática de quem lida com a administração diuturnamente e tem que resolver problemas da vida das pessoas. E nos preocupar com isso. Vale dizer que é necessário perceber os princípios como válvula, como vasos comunicantes da realidade fática, o ser, com o dever ser jurídico, que é, a priori, aquele que faz parte do ordenamento jurídico. Bom,
Dentro dessa visão, penso eu que a atividade de controle ela tem maior riqueza do que simplesmente um confronto do fato com a norma ou um confronto da aplicação da norma ao fato com um viés necessariamente sancionatório se houver discrepância entre um e outro. Vale dizer, é necessário que nós façamos um seccionamento entre o que é atividade de controle e entre o que é atividade de responsabilização. Duas questões distintas. Controle, de um lado, responsabilização do outro. O controle, diriam os teóricos de ciência de administração, e disse eu ontem numa mesa que estava com o Luiz Bernardo e com o ministro Augusto Nardes. Henri Fayol, estudioso de ciência de administração, no início do século XX, disse, quando destacou as atividades de uma organização, disse uma delas é a atividade de controle. E o papel do controle, dizia Fayol, é verificar se tudo aconteceu conforme as regras e os princípios pré-dados. Mas o grande papel do controle é detectar as faltas e propor as soluções. E não detectar as faltas e aplicar as sanções. Detectar as faltas e aplicar as sanções quando isto seja necessário. Logo, atividade de responsabilização. Responsabilização é uma coisa, controle é outra coisa. E nós podemos fazer controle sem responsabilização e podemos fazer controle com responsabilização. Controle com responsabilização significa dizer controle sancionatório, porque é ele que trará a aplicabilidade da sanção à medida que o indivíduo violou, aí sim, conteúdos de condutas éticas que levam a esse tipo de atividade, a esse tipo de recomendação de consequência. Aí sim. E eu acho que, num Brasil como o nosso, com um emaranhado de normas, que a cada dia se tem uma orientação, que cada tribunal tem uma posição, que cada doutrinador tem uma corrente, há de se ter uma maior maleabilidade na interpretação possível na realidade fática e na acomodação com os problemas da vida. Pois bem, quando se tem sustentação plausível e não erro grosseiro ou erro intencional, há de se fazer essa divisão, essa distinção que estou a propor. Atividade de controle versus atividade de responsabilização. Então podemos nós aqui realizar controle sem necessariamente levarmos à sanção. E por incrível que pareça, a mim me parece que o controle sem sanção é mais efetivo. Por quê? Porque ele faz o que Gramsci pensou. Ele traz o controlado para perto do órgão controlador e dialoga. E aí vem à tona todo o trabalho que a doutrina do direito administrativo brasileiro tem preconizado em termos de se desenvolver uma administração contratualizada ou uma administração dita dialógica, a que dialoga. Mas não dialoga só com a sociedade, não. Dialoga com a sociedade no âmbito da implementação de políticas públicas, sim. Dialoga com o particular no âmbito do estabelecimento de ajustes, como os termos de parceria, os contratos de gestão, as parcerias público-privadas, sim. Mas dialoga também no âmbito da atividade de controle. A partir de quê? A partir da noção de que existe um princípio constitucional, que é o princípio da consensualidade. Consensualidade esta que se manifesta em diversos sítios. No das políticas públicas, no dos ajustes administrativos, e na atividade controladora. Onde está esse princípio na Constituição Federal? Está no preâmbulo da Constituição, em matéria de controle, por incrível que pareça. Diz o preâmbulo da Constituição, nós reunidos em Assembleia Constituinte para a construção de um Estado democrático de direito, comprometido com valores tais, comprometido na ordem interna e internacional com a solução pacífica dos conflitos. E o artigo 4º, inciso 7º, quando diz que é princípio da ordem internacional, que o Brasil segue na ordem internacional a solução pacífica das controvérsias. Então vejam que nós estamos a buscar princípios que sedimentam uma nova forma de solver o quê? Litígios. Litígios que podem existir no seio do judiciário, sim, mas podem existir no seio da própria administração e podem existir no seio da atividade que o Tribunal de Contas desempenha, na atividade o órgão de controle interno desempenha com a atividade da própria administração pública, é o substrato pelo qual vai ser realizado esse controle. Daí a necessidade
de visualizarmos, então, instrumentos de controle que não tenham caracteres ou características sancionatórias, que sejam formas de controle que abranjam consensualidade, que tragam a ideia de diálogo, que tragam essa abertura cognitiva para que o indivíduo que é o controlado possa apresentar a situação fática que vive, possibilitando, então, que haja o quê? Essa comunicação da situação de fato com o ordenamento jurídico para dizer como deve ser a aplicação naquele caso concreto e daí por diante mostrarmos o caminho para aquele indivíduo que deve agir em nome de todos no exercício da atividade de administração. Em outras palavras, deixarmos de exercer uma atividade de controle longe do controlado, trazer o controlado para perto e com ele dialogadamente. E aí me lembro aqui dos teóricos, por exemplo, como Habermas, como Günther, como Luhmann, que propõem o quê? Não só a valorização do procedimento, como Luhmann, mas a valorização do procedimento como locus de diálogo, como Habermas. Dialogar no procedimento para chegar a uma solução que seja uma solução justa para o caso concreto. E possibilitando, então, que nós, órgãos de controle, façamos controle diferente da responsabilização. Primeiro controle, se necessário for, depois responsabilização. Quando é que se pode fazer esse seccionamento para dizer, cabe aqui um controle de viés consensual ou dialogado, que aí chama o controle consensual, ou cabe aqui um controle que é estritamente tradicional e sancionatório, quando, no meu modo de ver, presente-se o pressuposto da boa-fé. O indivíduo que age de boa-fé não arrepia o direito. Ainda que ele cometa o equívoco, ele não arrepia o ordenamento. Aliás, o direito penal nos mostra isso. O direito penal, por exemplo, quando trata até mesmo do erro, do princípio da insignificância, mostra isso. O direito penal, quando trabalha várias figuras que possibilitam que o indivíduo assuma determinados condicionantes, que o indivíduo possa, de per si, optar por regramentos diferentes no início do processo e não responder àquele processo outrora, nos demonstra que é possível, então, fórmulas de composição de conflito, formas de buscar última ratio, aplicação correta do ordenamento, que não seja necessariamente o processo judicial, ou o processo administrativo, ou o processo de controle, e a aplicação da sanção. Pois bem, fazendo-se o corte, então, da intenção do agente, ou da boa-fé, é possível separar o que é erro do que é deliberado. Quando eu era servidor do Tribunal de Contas de Minas Gerais, tenho que contar isso. Eu era da Inspetoria de Licitações e Contratos. E lá trabalhava e vinha do interior um processo todo bacana do município, todo arrumadinho, processo de licitação, todo bonitinho. E o outro do mesmo, do município próximo, todo avacalhado. Não tinha nada. E eu dizia para os meus colegas assim, desconfiemos do que está certo. E eles diziam, Luciano, você é louco. Por quê? Eu falava, não, vocês não estão entendendo. O que está certo, alguém fez para o indivíduo. Ele não tem condições de fazer. E o outro, ele tentou fazer. Ele não tem condições técnicas de fazer. Eu estava lá a partir de 1995. A 8666 era de 93. Eu dizia, esse aqui, alguém montou para ele, presta atenção. Só que o que acontece? É muito mais fácil controlar a forma. É muito mais fácil dizer que está faltando a publicação do extrato no jornal, ainda que tenha tido competitividade. É muito mais simples dizer que está faltando o artigo tal da lei tal, que faltou a rubrica na assinatura das propostas. É muito mais fácil. Só que esse controle é um controle de forma, não é um controle de substância. E a proposição de um controle que seja um controle dialogado faz pulular todas as situações fáticas. Por quê? Porque ele não é um controle afastado, ele é um controle perto. É um controle achegado.
que chama o controlado para perto do órgão controlador. E com ele propõe o quê? Propõe juízos de correção. Juízos de correção, que é a proposta, por exemplo, da aplicação da teoria pós-positivista do direito. Juízo de correção a partir da situação fática vivenciada. O que é possível fazer-se? Porque não adianta nada nós ficarmos dando recomendações infactíveis do ponto de vista local, infactíveis do ponto de vista da realidade administrativa. Não adianta. Isso não traz reflexos para a sociedade. Não traz. E quando traz, eles são tão demorados e tão caros para nós mesmos que não vale a pena. Nós vamos trabalhar em cima de cadáver. Dentro dessa proposta, e com fundamento, então, naqueles dispositivos constitucionais que referenciei, o preâmbulo da Constituição e o artigo 4º, inciso 7º, que trata dos princípios da ordem internacional, porque seria um disparate que o Brasil, na ordem internacional, buscasse solução pacífica dos conflitos, e na ordem interna, a solução MMA dos conflitos. Então, seria um contrassenso. Consequentemente, precisamos nós visualizar formas e mecanismos de consenso para o exercício do controle. No caso dos tribunais de contas, ainda mais, conselheiro presidente. Porque nos tribunais de contas existe um dispositivo na Constituição, pouquíssimo utilizado, que é o artigo 71, inciso 8 e 9 da Constituição, que diz que o Tribunal de Contas, ao se deparar com qualquer irregularidade ou ilegalidade, devem abrir prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias para o exato cumprimento da lei. Está escrito na Constituição. Outro dia fui num debate com um membro do Ministério Público e ele disse: você está a propor, então, que nós rasguemos a lei. Eu falei: não, eu estou a propor que nós cumpramos a Constituição, porque a Constituição pressupõe a ilegalidade, está escrito lá. Ela diz: assinar prazo para o exato cumprimento da lei se verificada a ilegalidade. Está escrito na Constituição. Então a Constituição pressupõe a ilegalidade, e dizendo que os tribunais de contas, enquanto um órgão, vejam, não um órgão de coerção, não um órgão de responsabilização, mas um órgão de controle, possa abrir prazo para que o órgão ou entidade fiscalizada possa adotar providências para o exato cumprimento da lei. Artigo 71, inciso 8 da Constituição Federal. E depois diz: sustar-se não atendido o ato impugnado. Aí é diferente. Se deu prazo e o indivíduo não cumpriu, susta-se o ato. E embaixo está: no caso de contrato, o ato de sustação deverá ser adotado pelo Poder Judiciário, parágrafo 1º de 71 da Constituição Federal. A única coisa que, então, nós reunimos foi a ideia de diálogo e consenso, com a ideia de um instrumento ou um mecanismo que os tribunais de contas podem se valer com juízo de correção, que está previsto na Constituição Federal, que é o artigo 71, inciso 9 da Constituição. A partir dessa ideia, propus, então, eu particularmente, que houvesse, no âmbito dos tribunais de contas, um instrumento que tivesse essa ideia de contratualidade, de contratualização, e, ao mesmo tempo, a ideia de diálogo, consenso. Consenso e contrato. Administração contratualizada e administração dialógica. Administração contratualizada e administração consensual. Essa era a ideia. Qual o instrumento? Na época, que escrevi a primeira vez sobre isso, disse que chamava TACTC, Termo de Ajustamento de Conduta dos Tribunais de Contas. Pensei. Depois, evoluí para dizer que ia chamar TAG, Termos de Ajustamento de Gestão. Por que isso? Porque os tribunais de contas são os únicos órgãos competentes na Constituição Federal para, ele e os órgãos de controle interno, para fiscalizar gestão pública, para fiscalizar desempenho das organizações, para fiscalizar aspectos de eficácia, eficiência e economicidade.
Só eles. Obviamente, apartando-se um controle que seja focado no ato administrativo. Se for no ato, o judiciário faz. E digo mais, os tribunais de contas vão descobrir que o caminho deles não é concorrer com o judiciário, vão descobrir ainda. Que é focar naquilo que é só deles. Que é trabalhar em colaboração com a administração pública para a melhoria da eficiência da administração. Mais aproximados, portanto, do modelo norte-americano de controle, que é o modelo das auditorias, do que propriamente do modelo francês, que é o modelo de corte. Esse é o ambiente. Por isso chamei de termo de ajustamento de gestão, presidente, porque a gestão é mais ampla do que o ato. Daí a ideia de controle focado no ato é um tipo de controle. E controle focado na gestão. E quando eu digo de controle focado na gestão, percebam, eu digo porque todos os instrumentos de controle do judiciário são focados no ato. Ação popular, ato lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa, o patrimônio histórico-cultural, o mandado de segurança, ato lesivo a direito líquido e certo, ação civil pública, ação ou omissão, obrigação de fazer ou não fazer, derivado de ação ou omissão, que é ato. Mas se indicar a funcionalidade dos órgãos, se indicar a própria estruturação dos programas governamentais, se indicar índices de desempenho, isso é o Tribunal de Contas que faz, só ele, sem concorrer com ninguém. E a sua composição multidisciplinar e transdisciplinar, seja no corpo técnico, seja no corpo de decisão, possibilita isso. Não precisa de perito. Os peritos estão aqui. Daí a ideia, então, dos termos de ajustamento de gestão ou termos de ajuste de gestão. Então, partimos desse pressuposto. É necessário criar, a partir do 71.9, combinado com os dispositivos que referenciei antes, um instrumento consensual de controle e não de responsabilização, baseado na ideia de gestão e baseado na ideia de consensualidade. Pois bem, propus, então, que se fizesse esse termo sem a necessidade de lei. Por que lei? Falei, já tem as leis. A lei de responsabilidade fiscal, no artigo 59, parágrafo 1º, fala que o Tribunal de Contas pode alertar os órgãos ou entidades da administração pública de qualquer indício de irregularidade na gestão, etc. Então, o alerta da lei de responsabilidade fiscal, desde que lido num contexto mais ampliado, daria ensejo à construção dos termos. E, junto com ele, o artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei de Ação Civil Pública. Porque o artigo 5º, parágrafo 6º de Ação Civil Pública, ele trata dos termos de ajustamento de conduta. Mas os termos de ajustamento de conduta não são predicados do Ministério Público. As pessoas acham que é, mas não é. Porque se nós formos lá no dispositivo, ele diz assim, os órgãos legitimados poderão tomar compromisso de ajustamento de sua conduta. Dos seus servidores, os órgãos legitimados. Quando nós vamos aos legitimados, está lá União, Estado, Distrito Federal e municípios, as pessoas jurídicas. O tribunal, quando atua em nome da pessoa jurídica. Aí tem autarquia, sociedades de economia mista. Não é à toa que eu defendo até a possibilidade de fazer TAC interno. Pode fazer. TACs internos para correção de rumos da própria administração internamente. Bom, escrevi isso e tocamos para frente. O prefeito, na época, Fernando Pimentel, hoje ministro da Indústria e do Comércio, me convidou para ser controlador-geral do município de Belo Horizonte, o primeiro. Montou-se a controladoria e eu falei, prefeito, se o senhor deixar eu implementar um modelo diferente de controle lá, vai dar certo. Topas? Topamos, pode vir. Assumimos o cargo e propus, então, o modelo de controle consensual na administração pública de Belo Horizonte no âmbito do controle interno. Aí as pessoas, mas no âmbito do controle interno, eu falei, o controle interno tem a mesma competência em razão da matéria do controle externo. Ele só não tem capacidade decisória. Ele faz e manda para o tribunal decidir, ele não decide. Ele faz e pede para a administração ela própria corrigir. Ela pode fazer isso. E avalia lá os relatórios de gestão, o cumprimento do orçamento,
as operações de crédito, que são as competências que a Constituição lhe outorga. E ele, obviamente, tem aquela missão de dedo duro, desculpe falar, mas é o que tem que falar para o Tribunal de Contas o que é que ele viu de errado e etc. Moral da história, baseado nessa ideia da solidariedade, eu falei, no controle interno dá para aplicar a ideia do consenso. Como? Como? O controle interno se indica, o que ele viu de errado, ele faz o TAG, o termo de ajustamento de gestão. Se arrumar, está tudo certo. Se não arrumar, ele comunica o tribunal para o tribunal agir. Quer dizer, o efeito do descumprimento no âmbito do controle interno é a comunicação para o Tribunal de Contas. E desenvolvemos. O município de Belo Horizonte, então, baixou um decreto, 12634, de 2007, janeiro de 2007. O projeto é de 2006. E mandou. Só que eu tive que mudar o nome de TAG para TCG, Termo de Compromisso de Gestão. Vocês vão me dizer por quê? Porque quando eu fui na reunião do secretário apresentar o projeto e falei que nós íamos fazer um TAG, os secretários falaram, ninguém aguenta ouvir falar de TAC aqui, você para com isso. Então eu mudei o nome para TAG, TCG, Termo de Compromisso de Gestão. E aplicamos um modelo de controle consensual durante os 3 anos que fui controlador geral. Quando saí, tirei os dados. Tirei os dados que foram os seguintes dados. Nós tínhamos conseguido resolver pendengas administrativas internas com a aplicação do modelo consensual do controle da ordem de 80%, 87% dos problemas detectados. Apenas 13% nós não resolvemos com a aplicação do método de controle consensual. E isso tinha tanto interpretações dos dispositivos legais, que eram feitos de maneira dúplice, quanto questões relativas à publicidade de atos da administração, quando hipóteses que não cabiam convalidação, que nós determinamos que se fizesse convalidação, aspectos relativos à pesquisa de preço, ao orçamento, tudo isso foram sendo negociados com os próprios gestores para que eles adotassem per si as medidas e o cumprimento das metas. Deu certo? Deu certo. 87% de índices alcançados. Bom, lançamos também, mas não é o foco aqui da minha exposição, se vocês tiverem interesse, um outro instrumento, esse no âmbito do processo disciplinar, tá? Que é a chamada SUSPAD, Suspensão do Processo Administrativo Disciplinar. Eu apresentei isso aqui num congresso no Paraná. O município de Londrina adotou a SUSPAD, a Suspensão do Processo Administrativo Disciplinar, que Belo Horizonte também inaugurou. Eu sou capaz de dizer a vocês que a primeira inovação no processo disciplinar brasileiro, no processo, desde 1952. Vale a pena conferir. Suspensão do Processo Administrativo Disciplinar. Bom, a experiência de Belo Horizonte terminou por chegar em outros lugares e outros tribunais de contas adotaram. Os tribunais de contas começaram a comprar a ideia de que seria interessante adotar os termos de ajustamento de gestão. E aí, então, o primeiro deles foi o Tribunal de Contas de Goiás, que, por intermédio da Lei 16.168 de 2007, previu a figura do termo de ajustamento de gestão, que hoje está regulamentado pela Resolução número 6 de 2012, Goiás. Depois, o Tribunal de Contas de Sergipe também alterou a lei orgânica dele e fez prever, no artigo 122 do Regimento Interno, os termos de ajustamento de gestão. O Tribunal de Contas do Mato Grosso, por intermédio do artigo 42A da Lei Complementar 486 de 2012. O Tribunal de Contas de Rondônia, através do artigo 29, parágrafo único da Lei Complementar 464 de 2012. O Tribunal de Contas de Pernambuco, artigo 48A da Lei 14.725 de 2012. E o Tribunal de Contas de Minas Gerais, meu estado, por meio do artigo 93A da Lei Complementar 102, com a redação dada pela Lei, pela Lei Complementar 120. O primeiro Tribunal de Contas a fazer um termo de ajustamento de gestão foi o Tribunal de Contas de Minas Gerais, que fez, sabe com quem? Com o governador do estado. Fez um termo de ajustamento de gestão a propósito dos índices de saúde e educação. Vocês vão me dizer, mas isso não é possível fazer TAG. Por que o Tribunal de Contas fez? Porque o Tribunal de Contas, primeiro, em termos de educação, tinha uma orientação anterior que era possível incluir no gasto pessoal os inativos.
e ele mudou de opinião para excluir os inativos. Ora, a hora que excluiu os inativos, o gasto foi lá embaixo. E não teria indivíduo no mundo que conseguiria, da noite para o dia, fazer com que o orçamento dele se ajustasse para o cumprimento dos percentuais por conta da alteração de entendimento do próprio tribunal. Número 1. Segundo, no percentual de gasto com saúde, porque a regulamentação pela emenda constitucional, pela Lei Complementar 140 da emenda constitucional 29, quando tratou dos gastos com saúde, excluiu uma série de itens da possibilidade de cômputo do gasto com saúde que as instruções normativas do tribunal admitiam. E aí o tribunal teve que rever a opinião, a posição. E tendo que rever a posição por conta da lei complementar, não há Jesus Cristo no mundo que consiga, de um orçamento do ano seguinte, aplicar os índices. Moral da história, o governador do estado propôs, o Tribunal de Contas aceitou, e eles fizeram um termo de ajustamento de gestão para dizer que o Estado teria o período de 3 anos para adequar o gasto com saúde e educação às novas interpretações colhidas pela regulamentação da 140 e pela alteração de entendimento relativa à exclusão dos gastos com inativos. Então, o primeiro TAG foi esse. Está sendo questionado judicialmente. E é bom que seja. Uns deputados de oposição ao governo, obviamente, entenderam que isso seria indevido, entraram com uma ação popular. A ação popular foi indeferida à petição inicial, porque entendeu o juiz que não havia lesão, mas o Tribunal de Justiça reformou. Então, o processo voltou para o primeiro grau e vai ser instruída a ação popular. E o Ministério Público do Estado entrou com ação civil pública, contra também o termo de ajustamento de gestão, numa posição interessante que eu chamo de controle sobre o controle. Porque o órgão de controle que conta com a participação do Ministério Público já havia aquecido, inclusive com parecer do Ministério Público, pela realização, e o Ministério Público Estadual entrou com a ação civil pública para questionar os índices do TAG. Mas é bom que seja levado ao âmbito do Poder Judiciário para ver se terá retumbância ou não o instrumento que foi criado. Pois bem, no fundo, acho que se deve perceber que o instrumento é novidadeiro. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por exemplo, já fez inúmeros TAGs para a instalação de controles internos nos âmbitos dos municípios. Os municípios não tinham, fez TAG para instalar controle interno, dando prazo para que os municípios cheguem e resolvam o problema. Ou a Associação Mineira dos Municípios de Minas Gerais quer propor ao tribunal um TAG para dar tempo de regulamentação em nível local da Lei Complementar 123. Quer dizer, formas, então, e plasticidade necessária para que o tribunal contribua com essa questão. Em alguns estados, o Ministério Público de Contas é que propõe o TAG. Ele propõe, e aí, então, o tribunal faz ou não. E, em outros lugares, a proposta é mais ampla, pode ser até do próprio interessado. É claro que há problemas. Em Minas Gerais, agora virou moda propor TAG para resolver problema que já terminou. Obra que acabou, o prédio concluído, e a inspeção vai lá e vê questão irregular, o sujeito quer fazer TAG. Aí não tem condição. Quer dizer, não dá mais para fazer TAG para consertar uma obra que terminou. Não tem jeito. Então, nós temos que acomodar as diversas situações possíveis de aplicação do TAG às necessidades fáticas e às competências do tribunal. Eu acho que é um instrumento que vale a pena tentar. Tenho notícia que o Estado do Amazonas, essa semana, mandou o projeto de lei 04 de 2013 também para a regulamentação. O TCU, na proposta de regimento interno dele, colocou, lá chama termo de ajustamento de conduta, mas é a mesma coisa. Eu não sei, foi aprovado, mas não foi regulamentado em nível de instrução normativa no âmbito do TCU, e acho que é um instrumento que os tribunais de contas ganhariam a partir da sua implementação, justamente por não serem competidores com órgãos que têm uma visão de controle estritamente sancionatória. Quer dizer, o Tribunal de Contas desempenharia um papel praticamente de árbitro entre a sociedade e a administração.
Então, eu faria esse papel de arbitramento para a solução dos conflitos, na busca, no rumo de uma administração mais proba, mais transparente e mais eficiente. Como diria Fernando Pessoa, há tempos em que é necessário abandonar as roupas usadas que já têm o formato de nosso corpo e mudar os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos vivido para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado. Nós abrimos espaço para eventuais perguntas ao palestrante. Bom, como vocês puderam ver, o título do painel, depois da exposição do Luciano, fica menos uma mineirice e mais um trabalho real de produção daquilo que a Constituição pode, ou melhor, comanda a todos nós, inclusive e evidentemente a administração pública. E, Luciano, eu, ouvindo aqui o teu exercício para chegar até a conclusão do TAG, cada vez mais fico devedor dos esclarecimentos do Miguel Reale a respeito da teoria tridimensional do direito, que estabelece uma necessidade de que ao fato e à norma não se possa jamais tirar a apreciação, e aí é que entra justamente, acho que o cimento da tua construção, do valor que esse sim, cambiante com os tempos, muito embora ainda que tenhamos um texto normativo inalterado, mas justamente a possibilidade que nos traz os princípios constitucionais de fazer essa atualização. E, enfim, gostaria de te elogiar pela construção que você fez, que em muito produz o debate e, evidentemente, só tem a alargar as competências dos tribunais de contas, a privilegiar esse debate que sempre muito atual, da extensão e da real quadratura das competências dos tribunais de contas. O que faz você, como mineiro, para mim, não achar que vocês são tão fatalistas assim. O Roberto Campos, num livro mais conhecido dele, que é o Lanterna na Popa, que foi o livro de memórias dele, que ele lançou em 93, são mais ou menos pouco mais de 1.400 páginas, pela editora, acho que é Top Books. Ele dava um exemplo de fatalismo, que para ele o povo mais fatalista que existia era o espanhol, viu, Osni? Você que esteve comigo lá em Madrid, os espanhóis muito fatalistas, eles citavam um exemplo na Guerra Civil Espanhola, em que os rebelados eram presos e levados para serem executados num chateau ao pé dos Pirineus, e era no inverno europeu, muito rigoroso naquela região, e iam os rebeldes na frente, todos amarrados, acorrentados, e atrás os guardas da República Espanhola. E, a certa altura, um dos rebelados, que estava sendo levado para ser executado um pouco mais adiante, olhou para trás e falou para um dos guardas: "Como hace frio acá, hein?" E um dos guardas olhou, num fatalismo próprio dos espanhóis, e falou assim: "E mira usted que tener que ficar lá e nós outros que teníamos que volver. Teu problema está resolvido, você vai morrer lá e nós vamos ter que voltar nesse frio." Enfim, diante desse fatalismo que a gente sempre identifica com os mineiros, me traz assim extremo regozijo ver você numa construção tão
criteriosa e tão alvissareira para os tribunais de contas, mas muito mais do que para os tribunais de contas, para a administração pública, via de consequência para a sociedade. Eu deixo aberta, dentro do que me foi orientado, para alguma intervenção que alguém queira fazer, ou questionamento. O Cláudio Henrique de Castro parece que já estava engatilhado para uma pergunta. Muito bom o questionamento. Nós já tivemos a oportunidade de ter essa situação fática. Em princípio, ele é feito com a pessoa, porque ele que assinará o TAG. Agora, no fundo, se o termo é de gestão, o que eu quero é que haja uma continuidade da administração pública. Então, pode ser que o seu sucessor, num processo, seja num cargo comissionado, num secretário, por exemplo, ou seja no próprio mandatário que venha a sair do seu posto por mudança de mandato, os que o sucedem nas cadeiras, eles têm um compromisso de seguir o TAG. Então, eu acho que o compromisso ali, a ideia é a da teoria do órgão. Certo? Quer dizer, quem fala é o indivíduo, porém, em nome da administração. Doutor Eliseu. Vou pegar o microfone aqui para que todos ouçam com total isonomia. Bom, eu gostaria primeiro de cumprimentar o presidente Artagão pela lembrança de trazer aqui entre nós o doutor Luciano. O doutor Luciano tem se destacado há muitos anos no estudo da instituição Tribunal de Contas, do sistema Tribunal de Contas, e mais particularmente, como ele próprio fez no seu depoimento, a construção aí de uma consensualidade. Então, é muito oportuno estarmos hoje aqui aos 66 anos do Tribunal de Contas, no ano de 2013, já com mais de 25 anos, ou a completar 25 anos do nosso novo sistema constitucional, a debater um tema tão profundo e tão importante para as instituições brasileiras. Eu pedi a palavra apenas para contribuir aí no histórico, né, que o doutor Luciano tem com relação aos estados que têm adotado esse tipo de consensualidade, para dizer que desde 2008 o Ministério Público de Contas tem feito termos de ajuste de conduta, né, usando a terminologia já antiga, né, com os gestores municipais. Alguns deles temos a intervenção como anuente do Tribunal de Contas, outros temos participação do próprio Ministério Público do Estado do Paraná, em conjunto. Então, depende muito da situação e do tipo de desajuste ou irregularidade apontada que permite, então, essa maleabilidade, digamos assim, na construção de um ajustamento de conduta ou de gestão, né? Mas achei muito importante, porque o nosso Tribunal de Contas sempre primou, digamos assim, pela orientação, pela facilitação com que o administrador público tenha efetivas condições de prestar e prestar adequadamente as suas contas. Sempre se deu muita ênfase a esse aspecto de orientação e ao caráter educativo mesmo da sanção que o próprio tribunal venha a impor. Sucede que, eventualmente, nós temos, né, alguns desajustes e irregularidades, e elas sempre vão ocorrer, por uma situação ou por outra, né? O próprio tribunal tem adotado algumas decisões, né, às vezes até sem a consensualidade, mas essa consensualidade, ela, na verdade, é implícita, né, como foi o caso dessa mesma mudança de orientação com relação aos inativos, nas despesas, né,
e que, portanto, mereceria um ajustamento para espaço da própria administração pública. De modo que realmente venha a coroar, né, essa sua exposição. Nós, do Ministério Público de Contas, aqui estamos sintonizados no mesmo caminho, consideramos que realmente há casos que mereçam esse tipo de oportunidade ao gestor, né? E acho também que muitas vezes se atinge o resultado através dessa consensualidade. Porque às vezes vai brigar, não é? Não, é aqui, vamos imputar o débito, vamos exigir, e o que vai se ter como resultado, né? Pendências no próprio tribunal, com recursos e mais recursos, vai-se ao judiciário muitas vezes, e lá também há um caminho longo a se percorrer, não é? Então, o melhor caminho para se resolver as questões administrativas realmente é a consensualidade. Então, estamos de pleno acordo, né, com a sua exposição, e fico muito orgulhoso e honrado com a sua presença nesse evento. Apenas só a título de contribuição, né, se eu fosse consultor jurídico daquele município, eu elevava o valor do subsídio do prefeito. Não teria problema. Bom, lá no meu estado ia dar problema, porque o Tribunal de Contas aplica aos chefes do Poder Executivo, por uma construção que eu chamo de engajada, baseada em princípios, de que também ao chefe do Executivo se aplica a ideia de anterioridade. Então ele não poderia mudar no curso do mandato, né, para subir a remuneração sem sofrer os mesmos condicionamentos anteriores, né? Essa ideia também foi aventada pelo assessor. É lógico. Oi, Calil. Lá no meu estado tem isso, embora eu não concorde. Calil vai falar para você. Digamos, pegando carona aqui na primeira questão, a respeito de a quem cabe, digamos, a responsabilidade né? Digamos o seguinte, já que é um termo de ajustamento da gestão, tá? E levando em consideração, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foca particularmente a gestão, e ela tem, digamos, aspectos de gestão e do não cumprimento de gestão, o que fazer quando, digamos, a boa gestão não é praticada. Por exemplo, quando os limites de pessoal não são cumpridos, os limites da dívida, coisa do tipo, tá? E que cabe a um Tribunal de Contas fazer aplicar isso aqui. Um termo de ajustamento, digamos, o termo de ajustamento de gestão, ele se aplica quando a lei tem a previsão de apenamento e sanção, ou ele é opcional, ele é alternativo, ou ele só se aplica quando a lei é omissa. E aproveitando, se eu fosse personificar o prefeito da sua cidade e quisesse dialogar com Vossa Senhoria, tá certo? Qual seria a solução que o senhor proporia, tá certo? No caso, porque ali é o seguinte, no caso a ideia é encontrar uma solução para contratar um médico, tá certo? Qual seria? Não ficou muito claro, tá certo? Na minha opinião, eu falo. Tá certo? Aí no caso é o seguinte, qual seria a solução para prover médicos para a cidade? Bom, tudo bem. Bom, primeiramente eu acho que a primeira questão, se eu proponho que o modelo de controle consensual é um modelo de substituição ao modelo de controle e sanção, para mim tanto faz se a norma traz ou não a sanção como consequência. Estou entendendo que o Tribunal de Contas, enquanto órgão de controle responsável pelos recursos da sociedade, ele tem altivez suficiente para poder estipular a não aplicação da sanção, que ele podia não aplicar, entendendo que não era o caso, né, naquele momento,
naquele primeiro momento, abrindo espaço para que o órgão ou entidade pudesse, obviamente, verificadas as situações fáticas, se adequar ao cumprimento correto da norma. Então, não é porque a regra é omissa ou porque ela traz ou não sanção que eu acho que tem aplicabilidade ou não o termo de ajustamento de gestão, não. Eu acho que ele tem aplicabilidade nos casos em que seja necessário acomodar a situação fática à realidade do ordenamento jurídico e à realidade administrativa do local, em outras palavras. Se nós fossemos fazer uma pesquisa empírica, quantas foram as vezes, por exemplo, para falar só do Tribunal de Contas da União, que o Tribunal de Contas da União deixou de aplicar a sanção, fez recomendações corretivas. Recomendação corretiva é o nome mais recente, mas fez recomendações, porque o indivíduo deixou de cumprir um dispositivo da Lei 8666 e ele entendia que aquilo tinha que ter uma orientação para frente. Quer dizer, um efeito ex nunc na interpretação que ele estava a propor. Várias vezes. Quantas vezes ele deixou de apenar indivíduo que descumpriu regra porque o indivíduo não tinha estrutura administrativa para poder aplicar corretamente a norma? Inúmeras. Em outras palavras, o que se quis dizer é que o indivíduo, ou os membros de um órgão da estirpe do Tribunal de Contas, da estirpe de um órgão de controle, e que quer ser visto como tal, eles têm que ter crédito, ou seja, tem que ter crédito suficiente para dizer o melhor caminho para a sociedade que nós representamos, neste caso, é este. Se ele entender que não é o melhor caminho, ele vai aplicar o controle tradicional. Esse é um caso. Na verdade, isso é muito difícil. É a mesma discussão que eu tive com o promotor, que eu contei o caso. É porque ele estava interpretando a situação secundo legis e eu estava a interpretar secundo jus. Então, se a ideia de que a lei dura lex sed lex, se ela não for rompida, não adianta trabalhar com controle consensual. Então nós temos que romper a própria premissa. Porque se partir do pressuposto que administrar, aplicar a lei de ofício, ou que na administração só é possível fazer o que a lei autoriza, não adianta trabalhar com a ideia disso. Então nós estamos pressupondo que o indivíduo tem uma dificuldade de cumprir a lei e que ele quer acertar. Essa é a ideia. Nós partimos desse pressuposto, usamos os princípios para fazer o juízo de correção, que é a obra do Alex, né? Quem estuda traz assim abertamente, do Robert Alex, Teoria da Argumentação Jurídica, que é o juízo de correção. Esse é o pano de fundo. Então nós temos que partir do pressuposto que o juiz, no nosso caso, os TCs, são preparados para fazer o juízo de correção na interpretação da norma. Vejam que eles não são para ditar a norma. E aí eu vou fazer só uma digressão pequena aqui, Bonilha. Existe um teórico que é usado pelo Habermas, o Klaus Ginter. O Ginter faz uma distinção entre dois momentos do diálogo. Ele fala que existe um diálogo que ele chama de diálogo de justificação, que é o diálogo de produção da norma, onde ele acha que os aspectos políticos entram para a produção da norma, que o legislativo faz, o executivo faz, mas os órgãos de aplicação não. E existe um outro momento, que é o momento que ele chama de aplicação, ou juízo de aplicação da norma, onde ele diz, é o momento da correção. Aí você me diz, como é que eu vou chamar o indivíduo para fazer? Pelo processo. O processo tem que ser visto como um passo necessário a qualquer decisão administrativa, qualquer decisão do processo de controle. Então o processo é o lugar do diálogo. Eu não preciso chamar o sujeito no meu gabinete, bater papo com ele, não é isso. O diálogo que nós estamos a propor é um diálogo procedimental. Nada óbvio que você faça uma audiência com ele. Pode fazer, pode até criar uma audiência. Não vejo problema nenhum de fazer uma audiência. Mas formal. Nos autos do procedimento, na relação procedimental, é ali. Aí você chama e no processo o diálogo se estabelece. Com relação ao prefeito,
eu sugeriria que ele baixasse um decreto fixando a remuneração do médico acima da dele. Né? Baseado no princípio. Só isso. Mais uma vez agradecendo o Luciano, que nos proporcionou aí momentos de reflexão e de muito questionamento. E, segundo a nossa coordenadoria aqui, a nosso cerimonial, uma lembrança que sirva como exemplo da nossa gratidão pela sua participação nesse aniversário do Tribunal. Conselheiro Corregedor-Geral Ivan Bonilha faz entrega ao palestrante, professor doutor Luciano Ferraz, desta lembrança. Meu nome também, o Artagão, pela felicidade que teve de marcar mais um aniversário do Tribunal, com um dia de temas importantes, trazendo pessoas da magnitude do Luciano, do ministro Sérgio Cuquina, do Daniel, que logo mais estará com vocês, o presidente do TCU, evidentemente, que marca de modo muito mais produtivo o aniversário do Tribunal, e tenho certeza que o que a gente ouve aqui, de algum modo, nos alimenta nas nossas decisões, nas nossas reflexões. Obrigado.